E agora você está com o Caminhante Onírico. Se você se encontrasse em um lugar amplo, você estivesse sozinho e cheio de bonecas, você acha realmente que essa solidão não mexeria com a sua cabeça? Ouça essa história e tire suas conclusões. Gostando das histórias de terror, né? E como eu já disse, ela funciona como uma terapia. E já que você está gostando, senta o dedo nesse like aí. Depois inscreva-se no canal também e compartilhe com diversos amigos seus. E é somente com essa sua atitude que o canal consegue continuar. Vamos para a história. Eu tenho hoje 47 anos e moro em um município do estado do Pará, onde eu tenho a minha casa, as minhas coisas, a minha família. É um lugar ótimo para se morar. Mas teve uma época que foi a que eu considero mais complicada mesmo, quando nós moramos em uma casa. Olha só, não estou dizendo que já éramos pobres, mas nós tínhamos que morar em uma casa de sítio como caseiros. Bom, lá vivemos o que posso afirmar uma verdadeira história de terror. O serviço era simples, mas éramos apenas eu e meu marido. Tinha as duas meninas, mas elas ficavam apenas brincando. Era um lugar longe de tudo e de todo, que fazia do sítio uma morada um pouco macabra, sabe? Não que lá fosse ruim de morar, não. A casa era boa, tinha espaço para as meninas brincarem à vontade, mas ficava muito afastado de tudo. As coisas eram longe. Escola, mercado, farmácia, qualquer coisa que seja. Em qualquer caso de emergência, éramos apenas nós e Deus, e mais ninguém. Se tivesse uma dor de cabeça, tínhamos que pegar a moto. Na época meu marido tinha uma, e rodar quilômetros até a farmácia mais próxima. Por isso mesmo nós nunca esquecíamos nada. Precisávamos ter na cabeça tudo o que precisávamos comprar, inclusive remédios mais simples. Pois senão, como diria o meu avô, era um bom pedaço de chão para poder comprar. Entendam, não era apenas cuidar da minha casa, eu tinha que cuidar de todas as casas do terreno. Ou melhor, eu e meu marido fazíamos isso. A grande maioria das vezes nós realmente só olhávamos uma vez por mês, mas lá tinha uma casa grande, sabe? Que era a casa principal. Ela ficava em cima do terreno. Ela era cheia de quartos e as janelas eram altas. Era uma casa linda e era usada uma vez por mês apenas, uma vez a cada 2 meses, sempre no último final de semana, que era quando o doutor, que era o dono, vinha com sua família para ficar 2 ou 3 dias apenas. Morávamos em uma casa que ficava logo atrás da casa principal. Era uma casa muito boa também, tinha 4 quartos, era rodeada de janelas, muito bem ventilada. Era uma casa maravilhosa. Sobre isso, eu não tenho o que reclamar. Olha que na casa grande haviam móveis que tinham que ser limpas periodicamente, pois mesmo que o doutor só retornasse no outro mês, tínhamos que varrer e tirar a poeira e deixar sempre como se alguém estivesse morando nela todos os dias. Por isso tínhamos total acesso a toda a casa. Mesmo porque ele não deixava nada de valor por quarto, sala, banheiro, todo o resto eram muito bem cuidados e normalmente era eu quem fazia o serviço, sempre com as 2 meninas perto de mim. Eu e meu marido trabalhávamos todo o terreno e ele ficava com a parte de fora, cuidando de algumas plantas, muitas vezes, carpindo, fazendo um serviço bem pesado também. Haviam muitas plantas no local, muitas árvores, né? Então ele podava a roseira, por exemplo, que era o orgulho do doutor, e cuidava de algumas árvores grandes que cercavam as casas. Sim, ele também não deixava de limpar o espaço onde ficavam 2 cachorros grandes que pertenciam ao doutor, que eram soltos à noite e ficavam ao redor da casa como vigias. Na verdade, acabávamos cuidando mais dos cães do que o próprio dono. Conosco eles eram uma doçura. Com as meninas então, para quem nunca estudou muito e sempre teve uma vida simples, realmente era o local ideal.
Era a vida que pedíamos a Deus, sabe? O doutor não nos incomodava de forma alguma. Mesmo quando ele ia para lá, raramente o víamos. Raramente aquele homem chegou alguma vez para mim ou para o meu marido com algum pedido estranho. A relação éramos empregado, ele não nos via e nós continuávamos morando na casa, uma casa boa por sinal. Certa vez eu estava com uma das meninas limpando a casa, a mais nova de 6 anos, e a outra tinha saído para o centro junto com o pai fazer compras. E sabe, era aquele dia que eu estava fazendo as coisas, mas eu estava entretida com a limpeza. Mesmo assim, de vez em quando, eu chamava a atenção de Clara só para saber se ela estava ali. Ela sempre ficava ali ao meu lado, brincando, muitas vezes falando sozinha e às vezes até cantando. Bom, nesse dia, eu estava tão entretida que eu não percebi que um silêncio ecoava. Na verdade, eu só percebi quando ele começou a me incomodar. Pois é, cadê Clara? Ela havia sumido. Olhei ao meu redor, não era do feitio dela fazer isso. Fui até a sala, não exatamente preocupada, pois sei que o local é extremamente tranquilo. Mas quando não a encontrei na sala, em nenhum lugar dentro da casa, eu comecei a chamá-la. E por mais que eu fizesse isso, por mais que eu chamasse alto, não havia uma resposta. O local era muito silencioso. Não havia o porquê Clara não ouvir e não responder. Mas dessa vez havia um vento ensurdecedor. E os cachorros também, eles estavam muito agitados, eles começaram a latir muito. Sabe quando toda a barulheira vem ao mesmo tempo? Mesmo que não seja um lugar barulhento, mas a própria natureza se encarrega de causar uma estapafúrdia. Por incrível que pareça, os cães agitados me incomodavam muito. Eu estava dando muita atenção a eles, pois eu estava preocupada com Clara, na verdade. Então ouvi uma voz perguntando: "Você quer brincar?" Apesar do barulho, aquela não parecia ser nem um pouco a voz de Clara. De forma alguma parecia ser a voz de Clara, parecia ser uma menina da idade dela. E sim, parecia uma menina muito mais velha. Mas quem estaria em casa conosco? Não posso dizer que eu não me assustei sim, pois só havia nós duas no sítio. Bom, aquelas vozes e a mesma resposta de Clara veio da parte de cima da casa. Então eu comecei a subir devagar as escadas, as minhas mãos tremiam, vocês não têm ideia do que é o sufoco de não saber o que está acontecendo. Só de pensar que mesmo uma criança invadindo poderia ser alguém querendo fazer mal à minha filha. Mas quando eu cheguei ao topo da escada e vi, havia somente Clara e uma boneca que ela segurava. A boneca tinha quase o tamanho dela e pertencia a alguma das filhas do doutor. Haviam várias que ficavam em um dos quartos. Quando o doutor vinha com a sua família, algumas de suas filhas brincavam com essas bonecas. Na verdade, foi o que eu enxerguei, pois eu realmente nunca vi ninguém brincar com tais objetos. Mas a pergunta não queria calar. Se não havia mais ninguém, quem estava falando com a minha filha então? De quem era aquela voz? Gentilmente eu tirei a boneca das mãos de Clara, desci as escadas e lá eu perguntei: "Clarinha, com quem você estava falando?" E a respostinha dela foi: "Com a boneca, mamãe." Uma das coisas que ela disse e me deixou nervosa foi que ela havia visto a boneca de pé no topo da escada. E ela só subiu porque a boneca chamou ela diversas vezes e disse que queria brincar. Nesse dia eu fiz uma coisa que eu não fazia muito tempo com Clara. Realmente eu dei uma bronca, mas daquelas muito severas nela. Eu esbravejei para ela nunca mais contar mentiras como aquelas que ela estava fazendo. E com esse tipo de coisa não se brincava, pois ela podia estar chamando coisas ruins para perto de nós. Então fechei toda a casa grande e voltamos até a nossa. À noite, quando meu marido chegou, pois ele tinha saído com a Ana, eu contei o que estava acontecendo. Ele foi até o quarto de Clara e ficou conversando com ela durante muito tempo. Sabe, Heitor era assim, era bruto para fazer as coisas. Trabalho, às vezes até com as pessoas, mas com as nossas filhas ele era um doce. Especialmente com Clara, por ser a mais nova. Depois de muito conversar com ela, ele saiu do quarto, olhou para mim e disse: Deveria estar imitando a voz da boneca, mas não se preocupe. Eu li em algum lugar que isso é normal. As crianças da cidade são complicadas. Quantas vezes eu não ficava fingindo que meu cachorro falava comigo quando era pequeno? É a mesma coisa, amigo. Coloquei as meninas para dormir e fiquei acordada, sabe, lendo uma revista. Uma revista que ensinava tricô. Eu estava muito agitada depois do que estava acontecendo. Realmente eu havia perdido o sono.
Olha só, mas calma aí, já vamos voltar para a história. Você não acha que realmente essa solidão toda estava afetando as atitudes dessa família? E você já clicou no like? Dá um clique no like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com diversos amigos seus. É uma atitude simples para você, mas que vai fazer com que o canal cresça e só assim nós conseguimos continuar contando essas histórias, ok? Vamos lá, continuando. Estava querendo passar um tempo, sabe, refletir. Comecei a ver essa revista, uma forma de fazer algo de passar o tempo, realmente. Meu marido já dormia ao meu lado, quando do nada eu ouvi uma voz de criança cantando. Não sei o porquê, mas eu comecei a suar frio. A primeira coisa que fiz foi levantar e ir até onde as crianças estavam deitadas. E para o meu desespero eu descubro que apenas Ana está deitada. Aonde está Clara novamente? Corri até meu quarto, acordei Heitor. Ele diz estar ouvindo também a canção. E me diz: Está vindo da frente da casa. Olha, corremos até a frente da casa, abrimos a porta. E a cena que eu vi, sinceramente, me chocou mais do que qualquer coisa. De repente me veio um calafrio, me veio um medo, pois ali estava, entre a casa grande e a nossa, a boneca sentada ao chão e Clarinha sentada em seu colo, como se a boneca fosse realmente uma amiga dela. Aquilo me causou um medo, mais arrepios, uma fraqueza na perna. Sabe, parecia que eu estava dentro de uma verdadeira história de terror. Porque minha filha havia cismado com uma daquelas bonecas amaldiçoadas. Dessa vez meu marido correu, separou Clara da boneca, colocou-a na cama, levou a boneca até a casa, trancou-a dentro do quarto. E quando voltamos, Clara estava estranha. Ela ficou estranha a noite inteira, pois ora chorava, mas ora ela nos olhava com um ódio, que como aquilo poderia caber em uma criança de 6 anos de idade. Sabe, no dia seguinte tudo correu normal. Clarinha não falou muito comigo e nem com o Heitor, mas ok, ela estava chateada. À noite estávamos deitados no quarto quando ouvimos uma canção novamente. Corremos até a frente da casa e lá estava Clara olhando para nós e a boneca atrás dela, com as 2 mãos em seus ombros. Não entendíamos o como aquilo acontecia, ou como Clarinha conseguia deixar a boneca naquela postura. Mas separamos ela da boneca novamente. Enquanto eu levava Clara para o quarto, Heitor pegou a boneca. Afastou-se o máximo possível de nossa casa, até atrás da casa grande. Tacou querosene na boneca e a olhou queimar até virar pó. Eu nunca vi Heitor tomar uma atitude dessas. Aquilo devia estar arrepiando ele mais do que a mim mesma. Passados 3 dias, as coisas começavam a voltar ao normal. Clarinha já estava começando a sorrir novamente e estava brincando com Ana, enquanto eu fazia os meus afazeres de casa como sempre. As 2 estavam dando muita risada, tanto que até eu mesmo estava começando a rir, quando de repente as 2 pararam e começaram a olhar em direção à casa grande. Fiquei junto delas, até que Ana apontou, e para meu arrepio e gelo total, uma das bonecas estava sentada em frente à janela de dentro do quarto principal, olhando para as 2, inclusive para mim. Sinceramente, eu não lembro de ter mexido em nenhuma delas, e sinceramente não acho que Heitor faria isso. Então eu peguei as 2, me tranquei dentro de casa, e quando meu marido chegou, o que ele me disse foi: se acontecer mais algo estranho, nós vamos embora. Sim, era uma vida boa, mas estava tendo um alto custo muito grande. Alguns dias depois estávamos fazendo uma fogueira na frente de nossa casa. Fazíamos isso com uma certa frequência. Isso nos relaxava. Depois que as meninas entraram, eu fiquei deitada na grama junto dele, olhando as estrelas, e olhávamos para a casa grande de vez em quando. Quando de repente vimos algo muito estranho. Realmente parecia uma sombra. Sabe quando algo passa por uma iluminação? Heitor pegou uma das espingardas que tínhamos e foi correndo até o local para ver se ele via alguma coisa. Quando ele retornou, na verdade, ele disse não ter visto nada. Logo depois veio uma tempestade daquelas ensurdecedoras. Ouvimos um barulho vindo da casa, coisa que não era normal, mas somente quando a tempestade passou é que Heitor voltou lá para ver. E ele disse que, mesmo com o quarto trancado, tudo estava espalhado pelo chão, todas as bonecas, e uma das janelas estava aberta. No dia seguinte, Heitor pegou o telefone, ligou para o doutor e disse que estávamos indo embora.
O doutor havia gostado do nosso serviço e veio conversar conosco. Explicamos tudo o que estava acontecendo. Ele pediu 1000 desculpas e não nos cobrou nada, simplesmente nos deixou ir embora. Tenho a impressão que ele já sabia que acontecia algo, mas nunca conversamos sobre isso e nunca retornamos lá. Pois é, acho que a solidão pode mexer sim com as pessoas. O que você acha? Você pode evitar que isso aconteça. Clica aí no like, inscreva-se no canal e compartilhe essas histórias com todos que você conheça. Até a próxima história.